Irmãos, boa noite. Boa noite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui não gosta de comer? Por favor, levante a mão. Não? Certo. Eu esperava, que esse absurdo não aconteceria, porque todos nós gostamos de comer, certo? Especialmente se for aquele churrasco de domingo, todo mundo reunido com a família. Se você é mais dos doces, aquele bolo de chocolate bem recheado. Ou numa tarde de sábado, calorão pelando, aquele açaí ou aquele sorvete bem gelado. Bom, a verdade é que todos nós gostamos de comer e, claro, isso são bênçãos que o Senhor nos proporcionou para nós desfrutarmos aqui na terra. Mas veja, todas as bênçãos que o Senhor nos deu, elas correm sempre o risco de serem usadas de uma maneira inadequada por nós. É o que acontece, por exemplo, com o descanso. O descanso é uma bênção, mas por vezes nós exageramos dele. Não tomamos as responsabilidades que temos que tomar, nos atrasamos para nossos compromissos, e não é diferente com a comida. Todos nós aqui, com certeza, em algum momento da vida já comemos mais do que deveríamos, não é? E claro, quem sofre com tudo isso é o nosso corpo, que é um presente que o Senhor nos deu. E bom, a verdade é que eu e você somos chamados por Deus para glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida, incluindo a nossa saúde. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso biblicamente, mas a Bíblia confere mais importância a esse assunto do que você imagina. E nessa noite eu quero te mostrar como glorificar a Deus com a tua saúde não é um mero conceito social do nosso mundo fitness de hoje, mas é uma responsabilidade cristã. Portanto, para nós falarmos nessa noite sobre glorificando a Deus com a nossa saúde, nós estaremos abordando 4 textos, e o primeiro deles se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 14, verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A cidade de Corinto foi uma das cidades mais importantes no Novo Testamento. Você sabe por quê? Se você olhar, no fim da tua Bíblia geralmente tem uns mapinhas, não é só para bonito. Se você olhar lá de vez em quando, eles são bem importantes. Se você olhar depois, você vai ver que a cidade de Corinto, ela ficava entre 2 estreitos. Então tinha o mar, tinha um braço do mar, tem a cidade de Corinto, tem outro braço do mar e chega ao grande mar novamente. E a cidade de Corinto, ela estava na rota de Roma, que era a grande capital. Portanto, para chegar em Roma, você tinha 2 opções, basicamente 2 opções. Ou você navegava pelo grande mar, ou você ia por esse braço, chegava até Corinto, desembarcava em Corinto, atravessava Corinto e pegava outra navegação que ia até Roma. Bom, qual é as desvantagens e vantagens de você escolher um caminho ou outro? Se você fosse pelo mar, você teria que viajar 320 quilômetros a mais, que é uma distância bastante considerável, pensando que naquela época não tinha todo o conforto dos navios de hoje, não tinha motor nos navios, além de ser um caminho extremamente perigoso. Lá tinha o que eles chamam de Cabo de Maria,
que era onde tinha fortes tempestades, rochas, e os marinheiros costumavam dizer assim em relação a este cabo: olha, quando você dobra o cabo de Maria, esqueça-se de casa. Não era assim, né? Você vai lá, olha, a probabilidade de você passar e chegar em Roma é baixíssima. Bom, a segunda opção era você ir até Corinto. E as navegações comerciais preferiam fazer esse caminho, porque o que você escolheria? Entre ficar vivo e ter um trabalhinho a mais para desembarcar em Corinto e atravessar 16 quilômetros, chegar do outro lado, você preferiam ficar vivo, né? E era justamente isso que eles faziam. E por isso Corinto se tornou uma das cidades mais importantes. Você imagina quantas pessoas passavam por lá? Ela se tornou uma referência comercial e política para todo o império. E Paulo, visionário como era, ele olha para Corinto e vê uma oportunidade única de plantar uma igreja lá. Imagina, o que é mais fácil? Você ir cidade por cidade num continente inteiro pregando o evangelho, ou você plantar uma igreja numa cidade onde passa pessoas do império todo, e aí elas ouvindo o evangelho lá podem se converter e ir até a cidade delas e pregar. Por isso Paulo planta uma igreja em Corinto. Mas Corinto era uma cidade, por ter diversas pessoas, uma cidade com uma cultura bastante moral. Nelas nós tínhamos o templo da deusa Afrodite, assim como havia competições atléticas, olímpicas, que aconteciam a cada 2 anos, e por essa razão a imoralidade lá era muito grande. É algo similar a nós imaginar a querer plantar uma igreja em Las Vegas, né? Aquele ditado que você faz em Las Vegas, fica em Las Vegas. Imagina uma pessoa que se converte, que é morador de Las Vegas. Eles estão acostumados a ver todo tipo de moralidade, e aí ele se converte e começa a vir para a igreja. É claro que os conceitos mundanos vão estar muito fortes no coração deles. E era basicamente isso que acontecia com os cristãos em Corinto. Se você ler a primeira carta, você vai ver que no capítulo 5, Paulo está repreendendo um homem que está tendo relações sexuais com a sua madrasta ou a sua mãe. Nós não sabemos direito. Então você percebe como a igreja de Corinto é uma igreja bastante problemática. Bastante problemática. E Paulo escreve 4 cartas para essa igreja, exortando eles e aconselhando eles para eles entrarem nos trilhos. E 2 dessas cartas nós perdemos, mas a segunda carta é a última que nós temos, seria a 4ª carta. Essa que nós acabamos de ler. E veja, Paulo já está aqui no capítulo 5, e aqui Paulo está relembrando o conceito mais básico do cristianismo. Paulo está relembrando os coríntios sobre o evangelho. Conceito que eu e você deveríamos ter claro em mente, assim como os coríntios deveriam ter. O que ele está mostrando nessa leitura que nós fizemos é: olha, Cristo nos constrange com o seu amor. Não é porque ele morreu por nós e agora eu e você não somos mais, não vivemos mais para nós mesmos. Cristo nos constrangeu com o seu amor, deu tudo por nós, e agora o mínimo que nós podemos fazer é dar tudo de nós para Ele. Por isso os nossos sonhos, as nossas vontades estão submetidas ao Senhor e às vontades dEle. E agora no verso 17 ele conclui, após relembrar o Evangelho, que se Cristo está em nós somos novas criaturas, e as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. É claro, neste momento nós podemos perguntar: mas o que são essas coisas antigas que se passaram? E o que é ser uma nova criatura? O que é ser uma nova criatura? Para responder essas perguntas, eu te convido a abrir um segundo texto bastante conhecido, que se encontra em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso 23. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito,
não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. O que Paulo passa a explicar aqui é o fato de nós sermos uma nova criatura faz com que agora nós tenhamos o Espírito Santo habitando em nós. E veja, irmãos, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Você já parou para pensar sobre qual é o conceito de nós sermos cheios do Espírito Santo? Paulo vai falar em Efésios sobre nós buscarmos o Espírito Santo, estarmos cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Mas será que tem um termômetro dentro de nós? Esse aqui tem 50% do Espírito Santo, né? Precisa encher um pouco mais. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, eu e você como pessoas, o temos 100%. Ele é uma pessoa, ele não é um líquido, uma quantia de água ou algo do tipo. Mas a diferença é que, quando ele vem habitar em nós, nós temos essa luta constante que Paulo passa a descrever, o que faz com que eu e você precisamos buscar ser influenciados cada vez mais por ele em todas as áreas de nossa vida. Em todas as áreas de nossa vida. E veja que não existe meio termo. Toda decisão, toda ação que eu e você fazemos, ela é guiada pelo Espírito Santo ou pela nossa carne. E aqui Paulo agora ele faz duas listas para mostrar então o que são essas obras da carne e o que são este fruto do Espírito. E essa lista de obras da carne é constituída por 15 obras, que podem ser divididas basicamente em 4 grupos. O primeiro grupo trata sobre imoralidade sexual, são 3, né? Imoralidade, impureza e indecência. Depois a segunda é sobre idolatria e pecados associados a ela, né? Idolatria e feitiçarias. Terceiro sobre rivalidade. 8 obras da carne estão relacionadas a rivalidades. É curioso isso. Inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, tudo relacionado à obra da carne. Não é curioso que Paulo faz uma obra da carne e aqui tem mais, é sobre divisões, é sobre inimizades. Talvez porque isso seja mais comum do que a gente imagina. A dificuldade de a gente se relacionar com pessoas, até mesmo da igreja. Depois Paulo vai apresentar pecados contra o corpo, bebedices e glutonarias. E é neste grupo que eu quero focar. Mas em contraponto, e antes de focar neste grupo, em contraponto a essas obras da carne, ele apresenta agora uma lista com os frutos, com o fruto do Espírito. Né? E aqui eu quero que fique claro. Tudo bem a gente usar como um conceito didático a palavra frutos, né, para descrever que cada uma dessas características é um fruto, mas preste atenção que o texto está no singular. É um fruto. O fruto do Espírito. Quando eu e você nos tornamos cristãos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Eu e você recebemos esse fruto com essas 9 características. É como uma bergamota. Você pega uma bergamota, abre ela, não tem 9 gomos. Uma bergamota pode ter de 9 a 13 gomos. Né? Aqui tem 9 frutos. É 9 gomos. É a mesma bergamota, mas com 9 gomos diferentes. O fruto do Espírito é a mesma coisa, é um fruto com 9 características, 9 facetas. Aí você poderia dizer, mas é claro que tem algo estranho, porque tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que têm a paciência, a longanimidade, algo bem mais tranquilo, tem outras que não são tanto assim. É claro, porque o fruto do Espírito ele não vem pronto, não vem maduro na nossa vida. É como você comprar uma laranja. Você compra uma laranja na fruteira, às vezes ela não está muito madura, né? Tem uma parte que está mais verde ali, e aí tem uma outra que está mais amarela. O fruto do Espírito é a mesma coisa. A minha característica de alegria pode ser que esteja mais madura do que a tua, mas a tua parte do fruto de paciência pode ser que esteja mais madura do que a minha. Você compreende? E aí que nós devemos trabalhar através do Espírito Santo para que ele venha amadurecendo esse fruto. Para que ele venha amadurecendo esse fruto. E
E essas características que ele divide, essas características do fruto podem ser divididas em 3 grupos. O primeiro se refere a qualidades espirituais, amor, alegria, paz. Depois as outras se referem a virtudes em relação às nossas relações sociais, né? Longanimidade, benignidade e bondade. E o penúltimo grupo se relaciona à nossa relação com Deus, fé e fidelidade. E a última descrição dessa última característica que eu quero focar, que é sobre o domínio próprio. Domínio próprio que se contrapõe a bebedices e glutonarias. Veja, irmãos, eu e você somos chamados como cristãos a buscar desenvolver este fruto para a glória do Senhor. É verdade que todos nós temos a tendência de comer mais do que deveríamos, assim como não nos disciplinarmos. E domínio próprio significa justamente disciplina, né? Nós não nos disciplinarmos para cuidar da nossa saúde, seja isso através de exercícios físicos ou uma alimentação saudável. E por que é importante nós buscarmos essa característica do domínio próprio? Que se refere a nós termos controle sobre as nossas paixões, sobre nossos desejos, sobre nossos anseios, sabe? Você olha para o hambúrguer, ele olha para ti, ele diz para ti, vem me pegar, né? E você diz, não, já comi 3 dias na semana seguida hambúrguer, hoje não, né? Domínio próprio, né? Domínio próprio sobre, né, o sono, né? Ah, não, já dormi demais, hoje eu vou fazer, não, hoje eu vou caminhar, hoje eu vou fazer exercício físico, né? Por que é importante nós desenvolver essa característica do domínio próprio? Por duas razões. Isso é ser nova criatura. Desenvolver essas características que o Senhor nos deu. E deixar as coisas velhas, deixar essas obras da carne. A primeira delas, o Senhor espera que nós venhamos desenvolver o domínio próprio para glorificá-lo através disso. O Senhor é glorificado através do nosso domínio próprio. Através do momento que nós nos disciplinamos para a sua glória. Mas há ainda um segundo motivo, bastante importante. O Senhor quer que nós desenvolvamos o domínio próprio, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a morada do próprio Deus. E eu não sei se você tem noção da seriedade disso. E eu quero que nós leiamos agora o terceiro texto que nos apresenta a seriedade desse assunto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e verso 17. Primeira Coríntios capítulo 3, verso 16, verso 17. A palavra de Deus diz assim: não sabeis que sois vós santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O meu e teu corpo são sagrados, porque é a morada do próprio Deus. É a morada do próprio Deus. Veja, irmãos, eu e você como pessoas somos constituídos de 2 partes: corpo e alma, ou espírito. A Bíblia usa os 2 termos para se referir à mesma coisa. E eu e você temos uma tendência bastante platônica, né, de dividir assim corpo e alma e querer focar apenas na nossa alma, como se os nossos pecados estivessem relacionados apenas à nossa espiritualidade, e não é verdade. A Bíblia sempre trata o pecado do homem como o pecado do homem, constituído de corpo e constituído de alma. E o meu e o teu corpo são moradas do próprio Deus. E por isso, eu e você devemos cuidar dele, porque é a morada do próprio Deus. Sabe, você gostaria de morar numa casa sem porta, com janela quebrada, toda suja? Você gostaria de morar numa casa assim? Não, é óbvio que não. Então por que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo,
que o próprio Deus habita nele, nós tratamos de maneira desleixada. Paulo está nos mostrando aqui que cuidar da nossa saúde não é apenas um mero conceito social, apenas para você se sentir bem. Você cuida do teu corpo porque ele é morada do próprio Deus. Você já parou para pensar na importância que Deus confere ao nosso corpo, a ponto de ele ressuscitar este próprio corpo aqui na sua segunda vinda? Você não vai trocar de corpo na eternidade, ele vai ser glorificado. A gente não sabe exatamente o que vai ser isso, se você vai ficar mais bonito ou mais feio, não sei. Mas vai ser esse próprio corpo. Esse próprio corpo. Porque ele é morada do próprio Deus. E aí você poderia me dizer, beleza, eu entendi, né? Cuidar da minha saúde é um conceito bíblico para glorificar o Senhor e para cuidar da casa de Deus, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas como eu faço isso de uma maneira bíblica e correta? Como eu faço isso de uma maneira bíblica e correta? E aqui eu quero te apresentar 3 passos importantíssimos que você precisa ter em mente para aplicar esses conceitos corretamente. O primeiro deles, aprenda a diferença entre princípios e entre métodos. E isso aqui é muito importante, eu quero que você preste atenção, porque não é apenas importante para isso que nós estamos tratando, mas para outras áreas da vida cristã, e eu vou te mostrar isso. A Bíblia, ela é um livro de princípios. Ela nos oferece princípios. E como nós vamos aplicar estes princípios, o Senhor nos deu diversas outras ciências e diversos outros especialistas para nos dar métodos. Então, por exemplo, no nosso caso, você pode chegar para mim e dizer assim, olha, não gosto de academia, chato, né? Ficar levantando peso, aquele monte de pessoas suadas ao meu redor, né? Parece que estão tudo olhando para mim, não gosto. Mas sim, o meu médico falou que eu posso fazer uma caminhada, uma corrida no lago, no fim do dia e tal. Beleza, faça isso. Às vezes, não, mas corrida não rola para mim, né? Joelho estourado, começa a correr, já dá problema. Beleza, então compra uma bicicleta. Não, bicicleta não. Muita rodovia, né? Essas rodovias que nem tem acostamento, muito perigoso. Então vai fazer natação. Não, natação não dá, né? Tenho medo de me afogar. Não, aí vai ficar difícil, né? O cara é assim, é uma desculpa para tudo. Mas vai fazer taekwondo, sei lá, tem diversos outros métodos. Você percebe? O Senhor nos deu médicos, nutricionistas, personal trainers, diversas outras pessoas para nos oferecer métodos de acordo com a nossa genética, de acordo com a nossa rotina. A Bíblia não te oferece métodos. Isso é liberdade cristã. A Bíblia te oferece princípios. E eu estou te apresentando os princípios nessa noite. Como você vai aplicar, você escolhe. Você conversa com o teu nutricionista e nós somos diferentes geneticamente, cada um tem uma rotina. Dizer, funciona para ti isso. Aplica os métodos. A Bíblia não nos oferece métodos, ela nos oferece princípios. Isso é muito importante, eu te dou um exemplo em outras 2 áreas cristãs, como é importante você saber distinguir entre princípios e métodos. Vida devocional, por exemplo. O que a Bíblia nos fala sobre isso? O princípio que ela nos oferece. Eu e você temos o dever, como cristãos, de buscar o Senhor diariamente. Nem é como assim uma forma de peso, é como um privilégio mesmo, né? Que filho que não gosta de falar com o pai? Né? Cristão que não gosta de buscar o Senhor todo dia é muito estranho, isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque que filho que não gosta de ter comunhão com seu pai? Então o princípio que a Bíblia nos oferece é que nós devemos buscar o Senhor diariamente. Como nós vamos fazer isso? Você escolhe. Se você vai fazer de manhã sem nem mesmo ter escovado os dentes, ou se você vai fazer depois do café, se você vai fazer antes de dormir, ou se você vai fazer de manhã e de noite, como você vai fazer? Vai ler a Bíblia cronologicamente? Vai ler um livro? Vai ler um capítulo, 2, 3, vai ler metade de um capítulo? Não sei, você escolhe. Liberdade cristã. Agora o princípio precisa ser seguido. Nós precisamos buscar o Senhor diariamente. Mas que fique claro, existem métodos mais eficientes e existem métodos menos eficientes. Se você fazer 5 minutos ou 1 hora, tanto faz, o princípio está sendo seguido. Agora existem métodos mais eficientes que outros, nós precisamos aprender quais são. Te dou um exemplo de uma terceira área da vida cristã. Criação de filhos. Criação de filhos. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Nossos filhos são umas bênçãos, né? São filhos da aliança
e que, portanto, eles devem ser ensinados nos caminhos do Senhor. Eles devem ser ensinados nos caminhos do Senhor. Como você vai fazer isso? Você escolhe, você e tua esposo sentam e escolhem um método. A Bíblia nos oferece, mas você pode chegar para mim e dizer, olha, lá em casa, PS5, Xbox, iPhone, iPad, só depois dos 15 anos. Sim, não tem nem choro. Não acontece isso, beleza. Mas se outra pessoa chegar para mim e dizer, não, lá em casa, assim, a partir dos 4 anos está tudo liberado. Né? E se bem na escola, ganha bicicleta no fim do ano ainda. Tudo bem. Desde que os dois sigam o princípio de criar seus filhos no caminho do Senhor, quem escolhe o método é vocês. Você e tua esposa é liberdade cristã. Agora que fique claro, né? Existem métodos bons, existem métodos ruins. Se você escolher um método ruim, quem vai arcar com a consequência é você. É você. Mas você pode escolher um método. É liberdade cristã. Então, esse é o primeiro passo para nós aprendermos a aplicar estes princípios de glorificar o Senhor com a nossa saúde e de cuidar do nosso corpo, tendo em mente que ele é o templo, a morada do Senhor. Nós precisamos aprender a distinguir entre princípios e métodos. Eu estou te apresentando nessa noite os princípios e você escolhe o método com os outros especialistas da área que vão te ajudar nisso. Tá? Que isso fique claro. Segundo passo bastante importante. Entenda que o método não é eterno. Entenda que o método não é eterno. Isso é bem importante, porque você pode sair dessa noite dizendo, beleza, entendi, preciso glorificar o Senhor, né, com a minha saúde, cuidar do meu corpo. E aí você decide fazer uma caminhada 3 vezes por semana, às 6 horas da tarde. Aí você começa, né, bem animado, a primeira semana vai muito bem, a segunda vai mais ou menos, a terceira você já está pensando em desistir. E aí, porque não está mais dando certo com o meu horário, né? Está muito ruim, está pesado e tal. E qual que é a nossa tendência? Isso é um método. É escolher um outro método ou é desistir? Desistir. Né? Então entenda que um método não é eterno. Alguma coisa que você pode estar fazendo está indo muito bem. Pode ser que não dê certo mais daqui 2 meses. Né? Porque a tua rotina mudou, porque os teus horários são outros. Né? Então escolha um outro método. Só não abandone o princípio. Só não abandone o princípio. Mas o método pode trocar quantas vezes quiser. Escolha o que for melhor para ti. Tá bom? Terceiro passo bem importante. Isso é bem importante. Sonde as reais intenções do teu coração. Sonde as reais intenções. Porque você pode ser uma pessoa extremamente esportiva, atlética. Né? Você, vou na academia 6 vezes por semana e tal. Ando de paraquedas e tal. Esse sermão nem é para mim. Né? Já faço tudo isso, sou extremamente, estou cuidando. Mas quais são as reais intenções do teu coração? Você pode ir na academia para ficar olhando as meninas, ou vice-versa. Você pode ir na academia para ficar tirando foto depois que está tudo inchado no treino e ficar postando nas redes sociais para mostrar teu corpo. Isso é lascívio, pecado. Teu corpo não é para ser mostrado para todo mundo. Despertar desejo em outras pessoas é pecado. Então, quais são as reais intenções do teu coração? Não adianta você seguir e fazer tudo isso se as intenções do teu coração não forem corretas, não for para glorificar o Senhor, não for para realmente cuidar do teu corpo, tendo claramente que Ele é a morada do próprio Deus. Então, entenda e sonde as reais intenções do teu coração. Bom, e o último passo. Entenda que dentro de todas as pessoas existe apenas uma pessoa no mundo que tem o direito de estar insatisfeita com o teu corpo, que é o teu cônjuge. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 7 de 1 Coríntios. E por que isso é importante? Bom, a maioria das pessoas aqui são casadas e as outras que não são, eu acredito que vão se casar um dia, né? A menos que você chegue para mim e diga, não, tenho dom de celibato, beleza, então essa parte do sermão não é para ti, mas caso não seja o teu caso, então serve para você também. Paulo vai nos apresentar que o nosso corpo, ele passa a ser uma só carne. Gênesis vai falar disso a partir do momento que você se casa. E a pessoa com que você se casa, ela tem domínio sobre o teu corpo. Talvez você não tenha noção disso quando você casa, mas isso é fato.
Se existe uma pessoa que tem o direito de estar insatisfeito com o teu corpo, é o teu cônjuge. Só ele. O que as outras pessoas pensam, pouco importa. Pouco importa. Mas o teu cônjuge tem o direito de estar insatisfeito. Ah, me enganou, né? No início não era assim e tal. Beleza. Tem direito. Tem direito. Né? Então, entenda isso. Né? Cuidar do teu corpo deve ser uma motivação pelo teu cônjuge. Né? Pelo teu cônjuge. A única pessoa que tem o direito de reclamar ou de fazer exigências é o teu cônjuge. É o teu cônjuge. Tá? Então entenda esses 4 passos bem importantes. Entenda a diferença entre princípios e métodos. Entenda que o método não é eterno. Sonde as reais intenções do teu coração. Entenda que a única pessoa que tem direito de estar insatisfeita com o teu corpo é o teu cônjuge. Bom, e para finalizar, eu quero que nós leiamos um último texto que se encontra em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao verso 8. Timóteo, capítulo 4. Verso 1, verso 8. A palavra de Deus diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. A última coisa que eu quero te mostrar sobre este assunto de nós glorificar o Senhor com a nossa saúde é a relação de equilíbrio que nós devemos ter entre a nossa vida espiritual e a nossa vida física. Timóteo era um jovem pastor de aproximadamente 30 anos e ele vai para pastorear na igreja de Éfeso. Sabe quem era pastor na igreja de Éfeso? Nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Ele plantou a igreja de Éfeso, pastoreou ela por um tempo, e aí Timóteo assumiu o lugar dele. Você consegue ter noção da pressão que Timóteo estava sentindo? O jovem de aproximadamente 30 anos assumindo o lugar de Paulo. Sabe, é assim, algo similar a eu formando ano que vem, e aí ir pastorear a primeira igreja presbiteriana de Recife. Sabe quem é pastor lá? Nicodemos. Augusto Nicodemos. Beleza, ele não é o titular, mas imagina que ele fosse. Aí tu imagina a pressão. Eu que tenho 22 anos, assumindo uma igreja no lugar do grande Augusto Nicodemos. Essa é a pressão que Timóteo estava sentindo. E agora, Paulo escreve 2 cartas encorajando Timóteo. E se não bastasse isso, Timóteo ainda tinha que lidar com os falsos profetas na igreja. Estava cheio de gente com falsas profecias e falsos ensinos. E Paulo encoraja Timóteo, dizendo: olha, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco se aproveita. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Olha, você tem que lutar contra falsos profetas. Você é um jovem pastor que tem que liderar uma igreja. Não vai ajudar muito se você ficar indo 6 vezes por semana na academia.
Porque o teu problema não vai ser resolvido com isso. O teu problema vai ser resolvido com uma vida exemplar, com uma vida piedosa. Mas Paulo em nenhum momento diz assim, abandona o exercício corporal porque ele não se aproveita para nada. A ênfase de Paulo aqui é na espiritualidade de Timóteo, porque para aquele contexto, para aquele momento, era disso que Timóteo precisava. Mas na mesma carta depois nós vamos ver Paulo mandando Timóteo ter cuidados com a saúde dele, tomar um pouco de vinho por causa do estômago dele. Então essa relação de equilíbrio que Paulo está querendo mostrar para Timóteo, um jovem pastor, você precisa entender, Timóteo, que você precisa ter um equilíbrio. Também não adianta você só cuidar do teu físico, ficar indo, fazer tudo certo, uma alimentação regrada, exercícios físicos e tal, e a tua vida espiritual está um lixo. Não adianta. Agora também não adianta você só cuidar da tua espiritualidade, ser um homem de oração e tal, e aí o teu físico você joga para o lado. Esse equilíbrio que Paulo está querendo mostrar para Timóteo, você precisa aprender a ter, e eu e você precisamos aprender a ter também, para glorificar o Senhor com a nossa vida, incluindo a nossa saúde, não deixando uma coisa anular a outra. Em nenhum momento a Bíblia diz que uma coisa é mais importante que a outra. Neste momento era mais importante para Timóteo cuidar da espiritualidade dele. Isso é eterno. Isso é eterno. O físico dele não deveria ser rejeitado com isso. Tá, irmãos? Então, entenda, para algumas pessoas talvez isso possa ser mais fácil, para outras pessoas talvez isso possa ser mais difícil, mas a verdade é que isso é uma responsabilidade cristã. Eu e você não temos muita escolha. O nosso corpo é uma dádiva do Senhor, é o templo do Espírito Santo, e nós devemos cuidar dele. Então, encontre os melhores métodos para você e faça isso para a glória do Senhor. Faça isso tendo em mente que se glorifique o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós rogamos a Tua graça diante de um assunto pouco explorado por nós por vezes. Talvez nós não tenhamos honrado o Senhor como deveríamos, com a nossa saúde, com o nosso físico, nem temos amadurecido o domínio próprio sobre as nossas vidas. Mas nós rogamos a ajuda e o auxílio do Teu Espírito Santo, porque sabemos que Ele habita em nós e que Ele pode nos ajudar nessa tarefa. Sim. Nós queremos Te glorificar, nós queremos ser cristãos melhores, por isso rogamos que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Queremos honrar o Teu nome com a nossa vida e com as nossas ações. Pedimos que o Senhor nos dê força, nos ensine a ser pessoas disciplinadas, a ter equilíbrio para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Deus abençoe a todos. Boa semana.